O presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, afirmou que o governador Romeu Zema, de Minas, será candidato à presidência nas eleições de 2026. Repórter Valéria Luizetti chegando agora. Essa hipótese só se Jair Bolsonaro não conseguir reverter a inelegibilidade no ano que vem. É isso, Valéria? Bem-vinda, bom trabalho. É exatamente isso, Tiago. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Essa fala, então, do presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, foi dada durante uma entrevista a um portal de notícias, em que ele afirmou que uma das prioridades da sigla é se inviabilizar a pré-candidatura de Romeu Zema, atual governador de Minas Gerais, à presidência, e isso se Jair Bolsonaro não conseguir reverter sua inegibilidade junto à Justiça Eleitoral. Ele ainda reforçou que Zema é essencial para uma chapa de direita em 2026 e ainda destacou o fato de Minas Gerais ser o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Ainda fez uma comparação aí a swing state, que significa então estados pêndulo, que é utilizado nas eleições americanas, que são estados decisivos nas eleições. Ele disse que o Novo continuará apoiando Bolsonaro e também reforçou que sempre estará do outro lado de Lula e ainda chamou o presidente de chefe de um governo moribundo, reforçando que Zema já tem um forte relacionamento com o Jair Bolsonaro, para além do partido. Inclusive, no último domingo, esteve presente na manifestação que aconteceu aqui próximo na Avenida Paulista. Eduardo Ribeiro também falou que a sigla tem planos para o Senado, deve então lançar Marcel Van der Hatten, Ricardo Salles e Deltan Dallagnol ao Senado. Lembrando que Dallagnol, inclusive, teve o mandato cassado em 2023 e em setembro do mesmo ano foi quando ele filiou-se ao Novo. Ele também fez uma crítica ao Senado, disse que o Senado, ao STF, disse que o Senado enfraqueceu diante dos abusos do STF e também defendeu que nas eleições do próximo ano, tanto os candidatos quanto os eleitores foquem então no posicionamento de seus candidatos com relação aos ministros da corte, inclusive com relação à possibilidade de impeachment deles. Enquanto isso, Thiago, seguimos acompanhando para ver se essa pré-candidatura de Romeu Zema se confirmará ainda neste ano à presidência de 2026. Partido empurrando ele para tentar a presidência, mas depende de todo o cenário para 2026. Bom trabalho, Valéria Luizetti, tirando de novo os nossos comentaristas. Deise, são esses dois recortes, né? Em relação às outras pesquisas, o ex-presidente Jair Bolsonaro saindo na frente, tendo bom desempenho no Rio de Janeiro, o recorte é do Rio, como o Viga nos trouxe, e essa discussão do Partido Novo, porque Romeu Zema, muito se fala que ele pode tentar o Senado, já que o mandato dele, ele não pode mais tentar de novo a reeleição. São os cenários para 2026. Thiago, sobre o Rio de Janeiro, né, a gente tem que lembrar que o Rio de Janeiro tem historicamente desempenhado um papel crucial nas eleições presidenciais, né, ele funciona frequentemente como um termômetro das tendências políticas nacionais, então isso é bem importante. Essa preferência atual por figuras associadas ao espectro político da direita, como demonstrou a pesquisa, né, o Jair Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro, sugere uma continuidade ou até um fortalecimento das inclinações conservadoras no Estado, né, isso é bem importante da gente observar. E essa desaprovação significativa da gestão do presidente Lula no Rio, ela pode ser reflexo de diversos fatores, incluindo percepções sobre políticas públicas, as questões da segurança no Rio, né, que elas são bem importantes, e as questões econômicas que afetam diretamente a população fluminense, né. Também a gente tem uma presença constante do ex-presidente Bolsonaro no cenário político local, mesmo depois dele deixar o cargo, e essa ascensão da Michelle como uma figura proeminente aí, que indica uma estratégia que tem sido eficaz, né? Agora, sobre o Zema, eu acredito que colocar ele como um pré-candidato à presidência da República seja uma precipitação, né? Porque a gente tem outros nomes aí, as ruas demonstraram agora no fim de semana que o nome da direita ainda é Jair Bolsonaro, e por enquanto o cenário, o recorte que a gente tem hoje é que para 2026 um nome forte vai ser alguém indicado por Jair Bolsonaro, né? Então acho que o Novo se precipitou aí colocando o nome do Zema na jogada. E para você, Acácio, é uma precipitação, muita
muito se fala que ele não teria condições de concorrer à presidência da República, justamente porque o campo da direita está congestionado nesse caso. O campo da direita está congestionado, nós falamos bastante sobre isso ontem analisando as manifestações, mas está temporariamente congestionado, porque a probabilidade de reversão da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro é mínima sob o ponto de vista jurídico, levando em conta a legislação atual. A partir daí surgem todos aqueles pré-candidatos aos quais nós fizemos menção ontem, entre eles o Romeu Zema. Eu acho que o Zema tem algumas peculiaridades que tornam o seu caminho mais difícil. Primeiro, o Partido Novo, que surgiu com muita força no Brasil, mas nas últimas eleições nacionais acabou meio perdido, e isso refletiu nas eleições municipais. E, em segundo lugar, o Zema cometeu um erro que é muito grave na política. Ele declarou que é presidenciável, mas toparia ser vice. E ninguém faz campanha, ninguém briga para ser vice no Brasil. É até um ditado que se tem na política. Então, a candidatura dele, neste momento, é tratada como uma candidatura natimorta. Ele pode reverter, é óbvio que ele pode reverter, afinal, ele comanda o segundo maior eleitorado do Brasil. E acho que Minas, Rio de Janeiro e Distrito Federal, complementando o que a Daisy disse, são os nossos swing states aqui no Brasil. Eles são muito representativos dos rumos do nosso eleitorado. Trazer consigo essa carga é positivo para o Zema. Resta saber qual será a sua habilidade e para onde ele vai levar isso.